Amém? Vamos orar pelo pastor? Estenda suas mãos para cá. Bondoso Deus, eterno Pai, aqui está o teu filho, Senhor. Deus, eu sei, nós sabemos que ele se preparou para estar aqui nessa noite. Ele meditou na tua palavra e pediu a ti em secreto que falasse conosco. Ouve, Deus, a oração do teu filho, abençoa ele nesta hora. Fala com a tua igreja, pois nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fale do jeito que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Essa é a nossa oração, que oramos a ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Bom estar com vocês. Quem estava com saudade, eu estava. Ficou um vazio, não fica? Quando a gente não tem a oportunidade de estar no culto, tá longe da igreja. Mesmo que a gente descanse, seja importante descansar, mas fica um vazio, né? Para mim ficou, espero que tenha ficado para vocês. Porque se vocês não sentiram falta, tem alguma coisa estranha. A gente tem que sentir falta. Mas, uma vez recuperados e de volta, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, porque durante esse período, né, que foi um pequeno recesso, né, para alguns uma folga, para alguns foi até férias, né? Tem gente que estava tanto tempo sem descansar que para alguns foi até férias. Eu recebi um questionamento interessante nesse período, e aí quando o pastor me falou que para eu vir trazer a palavra, eu falei, isso aqui tem a ver, isso aqui tem a ver. E o questionamento foi o seguinte, uma pessoa me perguntou por que nesse período, né, por que quando a gente aceita Jesus, aquela pessoa que de repente era seu amigo, parece que no dia seguinte deixa de ser. As pessoas que não têm Jesus, parece que você deixa de prestar para elas. Essa foi a pergunta que a pessoa me fez. Se eu era bom até ontem, por que agora eu não sou bom mais? Porque agora eu virei cristão, a minha família me trata diferente? Por que aconteceu isso? E aí, no meio essa pessoa me perguntou, e aí, essa semana, um dia, 2 dias depois, ela mesma me perguntou por que ela não conseguia mais olhar para esse período de festejo como ela olhava antes. É a mesma pergunta de um jeito diferente, né? Ela aí me perguntou. Aí eu falei, pois, a Bíblia tem uma resposta para esse negócio aí. E aí eu compartilhei com ela um texto. É esse texto que eu quero compartilhar com vocês. E quero meditar com vocês sobre isso. Porque, para alguns de nós, esse período que acabou de passar foi um período qualquer. Só não teve trabalho. Não teve nada de especial, de festivo. Para alguns cristãos foi uma festa. E para mim é estranho que tenha sido assim. Eu não sei para você, mas para mim é estranho. Então eu queria compartilhar com vocês um texto que fala um pouco sobre isso para a gente refletir. Está lá em João, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 18. É bem fácil de achar. João capítulo 15, está logo depois de João 14. Então, se você achar João 14, você achou o 15 logo depois. Diz assim, ou então você acha o 16 e volta. Quem achou, diga amém. Pronto. Diz assim, se o mundo os odeia, quando você encontrar aí, você sincroniza com a gente. Se o mundo os odeia, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fosse dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo e por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão você. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, volta por favor. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, não seriam culpados de pecado. Agora, porém, eles as viram e odiaram tanto a mim quanto ao meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão.
Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Foi um prazer. Tchau, estou indo embora. Esse é um texto que não precisa muito falar, mas eu quero compartilhar com vocês a partir de como Deus falou comigo sobre esse texto. Ele começa dizendo: se o mundo odeia vocês, tenham em mente que antes ele me odiou. E só esta afirmação é para fazer eu e você sentir vergonha da gente estar se incomodando com o mundo se incomodando com a gente. Porque se eu e você dissemos que somos cristãos, nós precisamos estar prontos para viver aquilo que aquele que a gente segue viveu e venceu. Seja o lado ruim, que ele diz no texto, porque eles odiaram antes a mim e perseguiram a ele, e nenhum de nós aqui é capaz de dizer que, por pior que seja o problema que esteja enfrentando, foi perseguido e sofreu mais do que Jesus. Nenhum de nós pode dizer. Então, o problema que você está enfrentando, a dor que você está enfrentando, a perseguição que você acha que está acontecendo, o tempo ruim que você acha que você está vivendo, nada pode se comparar. Mas o que ele está dizendo é que se você segue ele, você vai passar aquilo que ele passou. E o que ele passou não foi fácil. Desde o momento que ele veio até o momento de morte de cruz. Teve momentos ali bons, momento ali com os discípulos, aquele momento que cura alguém, que eu imagino que deva ter sido um momento de alegria. Imagine você estar com Jesus e ele cura alguém naquele ambiente ali. Você está naquele ambiente do milagre, deve ser extraordinário. Mas no ambiente de cruz, mas não tem como viver um sem viver o outro. O que ele está dizendo é: se perseguiram a mim, se prepare, vai perseguir você. E quando você escolheu seguir a mim, você aceitou o pacote inteiro. O pacote de viver comigo na eternidade, mas também o pacote de viver aqui sofrimentos iguais ou piores do que eu passei. E aí ele diz: se vocês pertencessem ao mundo, eles os amaria como se fosse dele. Mas vocês não pertencem. Ele está dizendo: vocês não são do mundo. Eu os escolhi, tirei do mundo, por isso o mundo os odeia. E aqui ele nos confronta, aqui Jesus está falando, nos confrontando sobre o que é que realmente está nos movendo. Porque eu não posso me incomodar com o fato do mundo não gostar de mim, porque eu não tenho parte com esse mundo, eu não deveria ter. Se eu não tenho parte com esse mundo, não é para você ficar assim, um cristão convencidão, dizendo, que dane-se o mundo, não é isso. Mas é para você não se incomodar com o fato de que aqueles que estão te odiando têm condutas que você não devia ter mesmo. Aqueles que estão dizendo que você é errado porque você segue a Jesus, que você é errado porque você valoriza a família, aqueles que estão dizendo que você é errado porque você respeita os mais velhos, porque você honra seus pais, aquele que está dizendo que você é errado porque você cuida dos seus filhos, aquele que está dizendo que você é errado por isso, está dizendo que você está errado porque o que ele defende é o oposto a isso, e o oposto a isso não te pertence. É isso que Jesus está dizendo. Se o mundo está dizendo que você é isso, é aquilo, não se preocupe. Porque se você fosse de lá, eles te amariam, mas você não é de lá. A não ser que você seja. Talvez você esteja incomodado porque você está vindo para a igreja, está frequentando os cultos, está frequentando as reuniões, participa de todas as agendas, reunião de homens, reunião de mulheres, retiro, faz tudo. Mas talvez você não seja um cristão. Porque se você for, o que ele está dizendo é que quem não é, quem está numa outra direção de vida, não vai te aceitar mesmo. E não há negociação sobre isso. O texto não nos propõe uma negociação do tipo, quem não é cristão pode ser que te ame, e aí você vai encontrar um meio termo. Não tem meio termo. É assim, ele diz assim, ele vai te amar se você for de lá. Se você for do mundo, ele vai te amar. Como você não é, ele vai te odiar. Aí agora é o momento de você escolher por quem você quer ser amado. Porque o que o texto está propondo é que Jesus está dizendo que ele separou você desse mundo, e por ele ter separado você, você vai estar com ele. Lá no último versículo a gente viu, quando a gente leu aqui, que ele disse que quem estava com ele desde o começo vai ficar com ele até o fim. E aí na hora que ele separou você desse mundo ruim, desse ambiente que é ruim, e separa você para estar com ele, não faz sentido eu e você nos incomodarmos, porque este ambiente da onde nós somos tirados não está satisfeito com a gente. Não faz sentido nenhum. Não tem que estar mesmo.
Se a vida que a gente está levando, ou deveria estar levando, né? Estou falando de quem está levando a vida com Cristo e que está em dia. Estou falando de quem está parecendo que está não. Estou falando de quem está. Quem está não vai agradar o mundo. Não tem jeito. É isso que o texto está dizendo. E aí ele diz assim, ó, lembre-se das palavras que eu lhe disse. Aí isso aqui já resolveria o problema. Na minha cabeça já resolve o problema. Ele diz assim, ó, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Ora, quem é o meu senhor? Eu não sei o seu, mas o meu é Jesus. Se o meu Senhor é Jesus e eu não posso ser maior do que Ele, não faz sentido eu querer ter mais moleza do que o que Ele teve. Faz o menor sentido. Se Ele, que é o Filho de Deus, que é Deus vivo, e eu creio que Ele morreu e ressuscitou, se Ele é o meu Senhor, eu deveria estar preparado ou até feliz por enfrentar perseguição maior do que a que Ele enfrentou. Porque se tem alguém que está apto a ter algum tipo de refresco, algum tipo de diminuição, algum tipo de proteção, não sou eu, é aquele a quem eu sirvo, e ele não teve. Por que eu vou ter? Pastor, mas está muito pesado. Tem horas que eu penso assim, que eu disse a Deus que eu queria ser do exército, parece que tem horas que ele me confunde com Rambo. Eu sei que é pesado, eu sei que tem horas que está pesado, mas em momento nenhum foi dito a você, se você se converteu a partir do evangelho genuíno, que seria fácil ou seria leve. A promessa que o Evangelho tem para nós de tranquilidade, de coisa boa, de leveza, de não se preocupar com doença, essa promessa é para o céu. Essa promessa é para depois, quando a gente estiver com Ele na eternidade. E talvez o grande problema seja que eu e você estejamos criando expectativa no lugar errado. Talvez a gente esteja, mas isso quer dizer, pastor, que eu vou ter que ficar sofrendo, tem que ter uma vida de sofrimento? Não, não é isso. O que está dizendo é que, quando o sofrimento vier, ele não pode roubar a sua alegria da certeza de que não haverá sofrimento quando você estiver com Jesus na eternidade. O sofrimento vai vir, e o texto está dizendo que você vai sofrer igual ou pior que ele. Mas esse sofrimento não pode roubar a certeza de que em algum momento esse sofrimento vai acabar. Porque a jornada do cristão, ela é a jornada para a eternidade, não é a jornada para aqui. E a gente acaba querendo criar momentos aqui que parece que vai ser para sempre. Tanto que quando a gente vive um momento bom, quando vem uma coisinha ruim, parece que Jesus abandonou a gente, né? Então ele diz assim, nenhum escravo é maior do que o Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. É uma orientação muito clara, é assim, se você segue a mim, e você sabe que Jesus dizendo, né? Se você segue a mim, e você sabe que eu fui perseguido, o que faz você achar que você não vai ser? Você está tirando essa ideia de onde? Porque se você quer seguir a mesma jornada que eu, Jesus dizendo, se você quer seguir o meu caminho, olhe para o meu caminho aí. Você não disse que quer seguir o meu caminho? Olhe para o meu caminho aí, me diga aí onde foi que não teve sofrimento. Olha aí nesse caminho, qual foi a parte dele. Porque em algum momento teve alegria, mas está descrito um caminho de sofrimento claro de Jesus. Aí você quer seguir este caminho, mas na hora do sofrimento você quer cortar a história e pular para o próximo capítulo? E aí ele diz, algo que para mim enche o meu coração de alegria. Ele diz assim, ó, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Mas ele diz, se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Aqui o que Jesus está dizendo é assim, nesse cenário de perseguição, continue falando de mim. Continue falando da minha palavra, porque se funcionou quando eu disse, vai funcionar com vocês dizendo, porque quando vocês dizem em meu nome, sou eu dizendo. O que ele está dizendo é, se está difícil, se está ficando estreito, continue falando de mim, porque quando eu falei, eles obedeceram, vão obedecer vocês também. Aí a gente olha para esse texto e fala, se perseguiram ele, vão me perseguir também. E esquece dessa parte, que é o que ele fez. Quando Jesus falou para alguém ser curado, a pessoa foi curada. Quando ele pôs a mão, foi curado. Quando ele falou, pessoas se converteram. Quando ele fez coisas que a gente considera maravilhosas, as coisas aconteceram. Por que a gente só pega para nós o sofrimento? O que ele está dizendo é, vai sofrer, não se preocupe não, se você não está sofrendo, tem alguma coisa errada. Ou você não está no caminho, ou não chegou ainda a parte da história que você vai sofrer, mas vai chegar. Mas também vai chegar a parte que você vai orar e pessoas serão curadas. Também vai chegar a parte que você vai orar e que aquele problema que está naquela família vai resolver. Vai chegar a parte que você vai encontrar uma pessoa endemoniada e você vai impor a mão e a pessoa vai ser liberta. Também vai chegar. Só que ela não vai chegar sem que a parte do sofrimento chegue também.
Então a gente fica fantasiando essa coisa de, não, eu sou cristão, agora eu sou um super-herói. Não vai ser. E o que o texto está dizendo é que você vai seguir o caminho que Jesus seguiu. E ora, se ele também disse que nós faremos coisas maiores do que ele em relação a sinais, a milagres, a gente nem teria o direito de achar que também não teríamos situações mais difíceis do que a dele. Porque seria egoísmo até da nossa parte. Mas ele diz assim: tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Ou seja, eles vão perseguir você por causa de Jesus e vão obedecer você, vamos dizer assim, seguir a sua palavra, também por causa de Jesus. Não tem nada a ver com você. Então, se você está se achando, já quero lhe dizer logo, tem nada a ver com você. O que ele está dizendo é que tanto a perseguição quanto a parte boa vai acontecer com você. Não é porque você é a pessoa, é porque você é seguidor dele. E é isso que vai marcar você nessa geração. As pessoas vão lhe reconhecer porque você é um seguidor de Jesus, não porque você fala bem, ou porque você ora bonito, não, é porque você é um seguidor de Jesus. E aí é que elas vão perceber coisas que sem Jesus elas não perceberiam em você. Sabe quando a pessoa fala assim, rapaz, fulano era de um jeito, depois que ele aceitou Jesus, mudou completamente, nem parece aquela pessoa que ele era antes. De quem já ouviu isso? Porque a pessoa consegue perceber o agente transformador. Ela consegue perceber que foi Jesus que fez essa mudança em você. Ela até é capaz de dizer que não gosta ou não gostaria de ter de novo a pessoa que você era antes. Mas não é porque ela não quer a pessoa que ela quer antes, é porque ela quer a pessoa de agora. Ela quer a versão com Jesus. Ela não quer a versão sem Jesus. Então, a gente precisa ficar atento a isso, porque às vezes a gente acha que porque a gente aceitou Jesus e a gente está mudando algum determinado comportamento, a gente merece algum valor ou algum louvor por causa disso. A mudança não tem absolutamente nada a ver com a gente. A mudança tem a ver com quem fez a mudança. E aí ele diz assim: se eu não tivesse vindo e lhe falado, não seria culpado de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa. E eu acho isso incrível, quando Jesus tira a desculpa. Porque até aquele que não segue Jesus, ou até aquele que não acredita em Jesus, ele precisa reconhecer que Jesus é Jesus. Que sem ele é ruim. Se você pegar uma pessoa, qualquer pessoa, mesmo de qualquer crença, ou que não acredita em nada, e disser para ela assim, ali tem um caminho que é fogo e dor e destruição, e ali tem um caminho que são pastos verdejantes para você ir. Qual você escolhe? Uma pessoa normal com juízo não vai escolher ir para o lugar que está com fogo, né? Uma pessoa com juízo. Se você fizer essa mesma pergunta à pessoa assim, qual desses dois lados você acha que está Jesus? Eu duvido que alguém diga que Jesus está no lugar do fogo do sofrimento. Porque a referência que a pessoa tem comum de Jesus é de paz, é de salvação, é de cuidado, é de valores. Se a gente tem essa referência normal com Jesus, você imagina quem tem a experiência com ele. Porque se uma pessoa comum acredita que Jesus é bom, se você mandar uma pessoa desenhar Jesus, ela vai desenhar um Jesus padrão. Uma pessoa com cabelão, bonito, de preferência dos olhos claros, aquele Jesus que a gente conhece das imagens, das figuras, né, dos quadros, das pinturas. Ninguém vai desenhar Jesus de vermelho, de chifrinho, alguém vai desenhar Jesus assim, porque o senso comum acredita que Jesus é bom. A diferença entre o senso comum e o cristão é que o senso comum acredita, e o cristão vive isso. O cristão tem certeza. Então, se ele tem certeza, ele precisa entender que quem não tem certeza vai fazer julgamento, não vai acreditar. Alguns dias atrás eu assisti um filme chamado A Menina que Acreditava em Milagres, a menina que acreditava em Jesus, a menina que acreditava em milagres, eu acho o nome. A menina que acreditava em milagres. Cadê meus filhos? Estão na salinha, né? Senão eles saberiam. A menina que acreditava em milagres. E basicamente o filme era o seguinte: a menina tinha um poder de intercessão, ela orava e a pessoa era curada. Teve até um cachorro que morreu, ela orou, o cachorro voltou. Era um negócio assim. E aí, as pessoas que acompanhavam ela estavam divididas em dois grupos. Essa é a minha leitura do filme, viu? Um grupo era aqueles que eram cristãos, mas que queriam fazer dela como se fosse um superpoder, uma mágica. Tipo, não, está doente, vai lá em fulana que é lá. Tinha, aliás, em três grupos. Tinha aqueles que diziam assim, será? O cristão que dizia assim, será? E tinha aqueles que não acreditavam em nada. Tinha um médico, por exemplo, que tinha um menino de cadeira de rodas, que ele disse que o menino não quer andar. E ela perguntou, você já pediu a Jesus para Jesus? E aí, em determinado momento, o menino pediu a ela, por que você não ora por mim para...
Aí ela pegou a mão do menino e disse, Jesus, ore aí, eu queria orar para ele andar. Aquela oração de crianças pura. E na hora não aconteceu nada. Ela saiu assim, ele ficou meio abatido, ela disse, fique tranquila que às vezes não acontece na hora não. Ela saiu. E aí minutos depois o menino saiu da sala da cadeira de rodas andando. E ela conversando com o médico disse, não, o caso dele não tem jeito, porque foi uma lesão na medula, incurável. Então, e o menino saiu da sala andando. O médico olhou assim, como assim? Mas até ali o médico ainda disse, a medicina vai explicar, tem um jeito de explicar isso aí. Depois eu não vou contar o que aconteceu com o médico, porque vocês vão assistir o filme. Eu não vou dar esse spoiler estragando tudo. Mas ele sabia, ele já tinha ouvido falar que Jesus podia fazer. Ele certamente já tinha ouvido até histórias de que Jesus fez. Mas a crença dele da medicina era mais forte, porque era o que ele tinha um controle. Ele estudou para aquilo, ele tinha um controle, então ele não acreditou que podia acontecer. Mas para quem andava com a menina, foi a coisa mais natural do mundo, ela orar e o menino andar. Esse médico vai sair por aí dizendo, não, tem uma menina. Não. Se alguém perguntar, ele vai dizer, tem uma menina feiticeira. É assim que ele vai dizer. Porque se ele não disser que ela é uma feiticeira, como é que ele vai justificar o conhecimento que ele tem que não resolve? Ele precisa achar uma justificativa. A justificativa é, ela tem algo que faz que ninguém sabe explicar e aí vai tentar tirar o crédito de todo jeito. Quem está com ela diz assim, não é ela. Não tem nada a ver com ela. É Jesus através dela. E o crédito nunca vai ser dela. E isso não tira a alegria da menina nem de quem caminha com ela. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você vai ser perseguido, você vai fazer coisas boas, mas deixa eu te dizer um negócio, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Eles estão fazendo isso com você por causa de mim. E eu já passei esse processo. E eu já venci esse processo. Eu fui perseguido, eu morri, eu voltei, eu disse a vocês que ia preparar lugar, e esse lugar está preparado. Se você acredita em mim, não se preocupe com o processo. Se ele vai ser mais ou menos dolorido, pouco importa. O que importa é que se você vai conseguir se manter nesse processo ou não, a partir de onde você está, para onde você está olhando. Porque se você olha para Jesus, hoje você está tranquilo, está tudo bem, mas amanhã você não está sem nada, mas você continua olhando para Jesus, está tudo certo. Agora, se você olha para a circunstância, no dia que você está sem nada, você acha que Jesus te abandonou, no dia que você está com tudo, você acha que você é mais especial que os outros. E o que Jesus está fazendo aqui é botando você no devido lugar da balança. É assim, você vai sofrer, você vai ter coisas incríveis, mas tanto uma coisa como outra, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Então, baixa a bola, que por mais que você seja um super crente na sua cabeça, sem mim, você estaria indo para o inferno igual aquela pessoa que me diz não. É isso que Jesus está dizendo. E aí ele diz, quando ele tira a desculpa, ele diz, porque eles me viram fazer coisas. Então, se eles me viram fazer coisas, eles não podem dizer que essas coisas não existem. Eles não podem dizer que milagres foram feitos. Então, se eles não tivessem me visto fazer, eles até poderiam estar livres de pecado. Aí ele diz, se não tivessem vindo e lhes falado, não seria culpado de pecado. Agora, contudo, não tem desculpa para o seu pecado. Por quê? Porque ele está vendo através da minha vida e da sua as coisas acontecendo. E a gente pregando o evangelho para essas pessoas acaba com a desculpa delas. É por isso que uma das condições para que Jesus venha é que todas as nações tenham ouvido o evangelho. Há várias formas de interpretar isso, porque eu creio que Deus pode fazer isso num estalar de dedo também. Pode levar 50 anos, mas pode levar 2. Porque se ele quiser, ele faz em 2 anos todo mundo saber. Pode levar 50, a gente não sabe, mas o fato é que ninguém poderá dizer que não teve oportunidade. Ninguém poderá dizer que não teve oportunidade. Até aquela pessoa que diz, eu não acredito em Deus. Beleza, você não acredita? Beleza, mas ele existe. E mesmo você não acreditando, ele existe, porque ele mandou seu filho, ele morreu, ele ressuscitou. Você tem aspectos históricos ou espirituais para você acreditar nisso, mas isso aconteceu e Jesus não é um personagem inventado na história. Se você escolher dizer não a ele, você está escolhendo dizer não de própria vontade. Então eu escolho dizer não, pronto, então você vai para o inferno por sua escolha. Essa pessoa não tem a desculpa de dizer que não sabia. E é nesse cenário, porque o texto anterior a esse, se você ler o capítulo 15, Jesus está falando que ele é a videira e eles são os ramos, meio que preparando eles, os discípulos, para o cenário que estava vindo, para que eles percebessem que os raminhos sem a videira não são nada. Aí, quando chega nesse momento aqui, ele está dizendo que o mundo persegue os cristãos, para eles perceberem que eles não são, eles estão sendo enviados para ser o sal da terra, eles não estão sendo enviados para ser o caramelo da terra. Eles não vão pregar um evangelho para as pessoas e dizer, oh, que fofo. Não.
Vai ter lugar que um vai morrer, outro vai ser crucificado, outro vai ser decapitado. Vai ter lugar que vai ser preso, que vai sofrer. Você está pronto para isso? Se você está pronto para isso, venha me siga, é isso que ele está dizendo. E aí ele diz assim, se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso acontece para que se cumprisse o que estava escrito. Aí ele diz, quando vier o conselheiro, e aqui é algo muito importante, porque ele está colocando aqui um cenário onde ele fisicamente não estaria, mas haveria um conselheiro que estaria com eles, que supriria essa orientação, esse cuidado. E esse é exatamente o cenário que a gente está vivendo agora. Porque Jesus não está fisicamente com a gente, mas nós temos o Espírito Santo de Deus e eu creio que Ele está vivo. Quem crê que Ele está vivo, diga amém. E ora, se eu creio que Ele está vivo, e eu creio que eu tenho o Espírito Santo, esse cenário é exatamente o que nós estamos vivendo agora. E aí ele diz assim, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês por parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E aqui ele coloca uma condição, um asteriscozinho assim, que é muito interessante, que é assim, ele não fala, e vocês testemunharão porque vocês estarão lá. Porque o texto não poderia dizer assim? Ele poderia dizer, o Espírito da verdade que provém do Pai testemunharão a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois vocês estarão lá. O texto não poderia ser assim? Que aí seria perfeito para a gente, né? Porque a gente está aqui, então ia dar certo. Mas não é assim que ele diz. Ele diz que a gente vai testemunhar, e vocês testemunharão, porque eles estão comigo desde o princípio. Aí, se você for puxar o princípio, você vai ver como foi. O que ele está dizendo é, quem vai viver este cenário de tribulação, mas também de milagres, de tristeza e de dor, e que vai no final perceber que o Espírito Santo é que vai conduzir tudo, e vai fazer as coisas se encaixarem, não é quem caiu de paraquedas no processo, é quem está caminhando de verdade. Não é quem olha e diz assim, eu acho Jesus legal. Não, é quem está sofrendo com Ele, e se alegrando com Ele e por Ele. Esse processo não é para quem quer brincar de igreja. Esse processo não é para quem está procurando uma igreja confortável. Esse processo não é para quem está procurando uma igreja que não tem problemas, até porque ela não existe. Esse processo é para quem quer caminhar com Jesus de verdade, com os bônus e com os ônus de caminhar com Ele. Seja ganhando ou seja perdendo. Seja com alegria ou seja com sofrimento. Essas pessoas vão saber que você segue Jesus, não é pela quantidade de vezes que ela te vê alegre, é pela quantidade de vezes que ela te vê de pé. Porque quando vier a hora da tristeza, não há problema em você se entristecer. Porque ninguém, se eu dissesse para você que você não pode se entristecer, eu tinha que dizer que você tem poderes especiais. Se eu estou dizendo para você que não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus. Então, o que é da natureza humana, é da natureza humana. Só que como é que a gente lida com isso? É na hora que a natureza humana grita, a gente abafa ela com Jesus. Então, quando está tudo bem, eu quero que todo mundo saiba que está tudo bem e quero que todo mundo saiba que está bem por causa de Jesus na minha vida. Mas quando tiver tudo mal, eu quero que as pessoas saibam que eu estou bem, porque eu tenho Jesus no processo comigo. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, eu posso até estar em casa mais recluso, eu posso até usar desses artifícios, mas eu, com Jesus sozinho, não posso achar que a minha esperança foi roubada por um momento ruim. Essa semana aconteceu algo interessante. Eu estava num processo lá, na coisa da empresa, e aí um amigo falou assim para mim, poxa amigo, esse mês a gente vai ter mais tempo, porque a coisa está acontecendo mais cedo, então a gente vai ter mais tempo, e a gente vai poder trabalhar com mais folga. E ele começou a falar animado, né? Aí daqui a pouco ele fez assim, poxa, mas tem uns feriados de São João, tem não sei o quê. Aí ele mesmo começou a criar os argumentos de ficar triste. Aí ele fez, não, mas aí as pessoas vão viajar, mas aí o mês vai ficar mais curto, mas aí não sei o quê, mas aí não sei o quê. Eu digo, saia. Ele que foi, eu digo, que nada, rapaz, vai com sua energia ruim para lá. O mês vai ser incrível, rapaz, porque se tivesse metade do mês e for o propósito de Deus que a gente prospere nesse mês, vai acontecer.
eu tenho que fazer o que é minha parte, Deus vai dizer o que é que eu tenho que fazer e eu vou fazer. E se no final não der certo, há um propósito de Deus para isso, eu me alegro em agosto, em julho, mas eu vou ficar com esse negócio de porque isso, porque aquilo, porque vai dar ruim, porque vai chover. Aí ele, é mesmo. Aí a gente conversando 2 minutos, aí ele falou assim, que ele está no Rio de Janeiro, ele falou assim, está chovendo aí na Bahia? Eu falei, rapaz, aqui está meio estranho. Aqui está sol, daqui a pouco você está na rua, chove. Aí ele, rapaz, aqui também está assim. Eu quero ir para a praia, quando eu vou para a praia chove. Aí quando eu digo que eu vou para o shopping, aí faz sol. Eu digo, vou acabar minha conversa com você agora. Ele, por quê? Porque você está muito chato, muito negativo, tudo com você está dando errado. Meu amigo, quando eu quero ir para a praia, eu oro para Deus assim, Deus, eu quero ir para a praia, o Senhor pode fazer ficar sol? E ele faz ficar sol, velho. Minha esposa estava falando que toda vez que a gente sai para ir para um lugar, se eu for no shopping, se eu for no centro da cidade, em qualquer lugar, você sabe que hoje uma das grandes dificuldades que a gente encontra é lugar para estacionar, né? Aí quando a gente está chegando no lugar, minutos antes, aí eu já faço assim, Deus, estamos chegando. Queria pedir ao Senhor aquele carinho especial que o Senhor tem conosco, da nossa vaguinha, que toda vez que a gente chega, o Senhor arranja uma vaguinha, é incrível. Então eu queria pedir para o Senhor esse cuidado especial, porque a gente dá uns 3, 4 minutos de chegar no lugar. Então eu já sei que lá não é fácil. Então o Senhor arranja uma vaguinha legal para a gente? Amém, amém. Aí normalmente está eu, ela e meus filhos, né? Todo mundo ora amém. Rapaz, é impressionante. Pode ser o lugar que for. Eu chego lá, tem um carro saindo para eu chegar. Aí o pessoal que começou a andar com a gente fala assim, rapaz, eu acho incrível isso. Eu digo, rapaz, não tem a ver comigo, rapaz. Eu não controlo o estacionamento. Eu não sei. Eu estou aqui no carro, nem estava lá. Só que eu conectei com quem controla tudo. Aí eu vejo as pessoas buzinando no engarrafamento. Digo, por que não saiu mais cedo? Por que não fez as coisas como tinha que fazer, sabe? Porque tem gente que acorda mais cedo para se atrasar com calma, né? Eu gosto de fazer a coisa organizada. Então, se eu estou indo para Salvador, estou indo pegar a estrada, o Senhor me livra de todo mal, de todo perigo. Para onde eu vou não é fácil estacionar, então arranje minha vaga. É assim que eu saio de casa e funciona. No dia que eu chegar, que não tiver uma vaga, eu vou dizer, poxa, Jesus hoje esqueceu da minha vaga. Não. Eu vou dizer, Deus, obrigado, porque não tem vaga agora, é para eu dar uma volta. Então é um livramento. Aí eu vou dar uma volta, arranjo uma vaga mais na frente. Porque no momento ruim ou no momento bom, Ele está comigo, Ele é a minha referência. Ele não é o meu funcionário que arranja a vaga, Ele é o controlador de tudo. E como Ele é o controlador de tudo, eu converso com Ele. E aí o texto diz, vocês também serão minhas testemunhas, por estarão comigo desde o início. E a pergunta que Jesus faz aqui nesse texto para mim, e eu acho que deve ser feita para você é, você está com Ele desde o início? Ou você está só fingindo que está com Ele para na hora que o momento bom chegar, você dizer, eu sou de Jesus, foi Ele que me deu. Seu carro tem lá aquele adesivo, a serviço do Senhor Jesus, mas não dá uma carona a ninguém, não leva ninguém no médico. É a serviço do Senhor Jesus para mim. Eu quero que você reflita como eu refleti. Nesse período agora de festa, e eu não quero condenar ninguém que viajou, que fez festa, não é isso não. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu descansei, eu poderia ter viajado, eu adoro ir para o interior, comida do interior, desse período é ótimo. Só que se eu for para um lugar do interior que tenha esses festejos, as pessoas saberão que está lá uma pessoa que não está idolatrando aquele momento ali. Que está lá para descansar, para aproveitar a fazenda, para fazer o que for. Inclusive, se você tiver fazenda, me chame, eu vou com você. Eu não posso fingir que estou lá sentar para agradar o processo de quem está lá. Então eu preciso dizer, sobrinho, vamos para o São João? Não. Por quê? Porque São João para mim não faz sentido, não é uma celebração que eu faço parte. Agora, se você quiser que eu vá para a sua casa, no período que você considera São João, para a gente comer com milho, coisa lá, é outra história. Mas o São João em si, para mim, não faz sentido. Por quê? Aí eu digo, se a pessoa perguntar por quê, aí perdeu, né? Ela já senta e nós vamos sair lá e vai ter conversão naquele lugar. Mas se ela não me perguntar por quê, ela precisa entender o porquê na minha vida. E ela não vai entender o porquê o São João não faz sentido para mim no período do São João. Ela vai entender que o período do São João não faz sentido para mim no resto do ano. Quando ela me vê no dia a dia, ela me vendo para quem eu sirvo, ela me vendo a quem eu sirvo, e ela me vendo quais são as minhas coisas que eu nego e que eu digo sim durante o ano todo. É isso que vai dizer para ela quem eu sou no São João. Porque dizer não no São João para dizer se eu sou crente, vou me proteger aqui é massa. Mas ficar por dentro, puxa, queria dançar uma quadrilha, um forró. Tem gente que ficou assim nesse período agora. O que o texto está dizendo é assim, ó. O Espírito Santo vai cuidar no final e vai arrumar tudo. Mas ele vai fazer isso com quem? Com quem está comigo desde o começo.
é com quem na hora da dor estava lá comigo, é com quem na hora da alegria estava lá comigo, é quem não largou a minha mão em momento nenhum, inclusive na possibilidade de ser um momento de morte para você. Porque isso que aconteceu aqui não é um Jesus dizendo para eles, ó, estou mandando vocês e vou estar olhando aqui de longe, qualquer coisa vocês me chamam, não. É ele preparando os discípulos para situações reais que iam acontecer, onde ele estaria lá, mas também para situações onde ele fisicamente não estaria, e que ali é que a fé deles naquele Jesus seria testada. Porque eu não sei você, mas se eu estou caminhando com Jesus, e aí tem uma pessoa doente, Jesus está comigo ali fisicamente como estava com eles, e para mim essa é a coisa mais fácil do mundo. Venha, rapaz, Jesus está aqui, ele tocou em você, resolve. Mas sem Jesus lá, se você estiver em casa e alguém disser assim, fulano, aqui em casa tem uma pessoa que está doente, e eu sei que você é cristão, que você segue Jesus, eu vejo sua vida. Eu queria que você saísse aí e viesse em casa aqui orar, porque a palavra diz que se você pode fazer mais do que Jesus, e que se você orar no nome dele, ela vai ser curada. Quem sai de casa assim, feliz por ter recebido essa missão? Rapaz, que bom que fulano ligou para mim, ó, vou ali curar uma pessoa em nome de Jesus. Quem é que faz isso? A gente pensa logo, não sou eu não mereço, eu sou cheio de problema, eu sou todo errado, eu sou pecador, não é assim que a gente faz? O que Jesus está dizendo é assim, ó, se você está comigo desde o começo, vai chegar um momento que você vai enfrentar a tribulação, eu vou estar lá com você, mas vai chegar um momento que você vai fazer coisas incríveis em meu nome também, tanto em uma coisa quanto em outra, não tem nada a ver com você, sou eu. E se você me segue, não há conflito na sua cabeça. Fique de pé, eu quero orar com você. A grande estratégia de Satanás desse tempo é fazer parecer que Jesus não é Jesus. É relativizar tudo. É achar que você pode fazer tudo na igreja, achar que você pode fazer tudo como cristão, que Deus ama todo mundo, que você pode vir como está, que você não tem problema, você pode vir como está, mas ficar como você vê, você não fica não. Porque aí você tem que decidir. Se você vai começar a sua jornada com Jesus, para lá na frente você poder dizer que estava com ele desde o começo, ou se você vai só frequentar a igreja. Porque se você quiser só frequentar a igreja, tem um bocado. Eu não vou lhe dizer que recomendo uma para você ir, porque eu vou estar lhe levando para o inferno, né? Mas que tem um bocado, tem. Agora, se você quer ter uma experiência verdadeira com Jesus, de poder dizer lá no final, eu estou com ele desde o começo. No tempo ruim, eu estava com ele e ele comigo, e no tempo bom eu estava com ele e ele comigo. E nesse processo nós construímos algo sólido para a eternidade. Esse é o grande lance do cristão. É dizer sim para um passaporte que vai levar ele para a eternidade, para esse passaporte ser validado, ele precisa morrer. Para você ter vida, você precisa morrer. Para os seus desejos, para as suas vontades, para os seus propósitos. E não faz sentido para essas pessoas ter que morrer para viver. Elas querem viver o tempo todo. Para elas não fazem sentido. E o meu convite para você, eu queria convidar o pessoal do louvor para vir para cá. Porque talvez nesse período agora de festejo, você tenha abandonado Jesus por alguns dias para curtir. Talvez você tenha feito essa escolha. Jesus, estou indo ali. A gente se separa aqui uns 4, 5 dias, 6. Depois, na segunda-feira, a gente volta. Fica amigo de novo. Eu sei que o Senhor me perdoa, eu te amo, o Senhor me ama, vai ficar tudo certo. Talvez você tenha, nesse período agora de festejo, talvez você tenha feito esse acordo, até involuntariamente. Sem querer, você não chamou Jesus para conversar e propôs isso, mas fez na prática. Talvez você tenha negociado a sua caminhada nesses últimos dias. E eu não quero que você se sinta culpado, não. Eu quero que você se sinta livre. É diferente. Porque o problema não é quando alguém reconhece que pecou e chora por isso e se arrepende por isso. Isso é o incrível. Isso quer dizer que o Espírito Santo está em você ao ponto de ele incomodar quando você faz algo que você considera errado. O problema é quando a pessoa peca e acha bom. E não quer consertar, e acha que aquilo é aquilo mesmo, que ela tem direito. Mas quando ela peca e imediatamente ela se arrepende, é essa a jornada do cristão. Porque não tem cristão perfeito. Só tem cristão que erra e se arrepende. Erra e se arrepende. E se ajusta no processo, para não ficar errando também toda hora, achando que é graça. Não que é graça de Jesus, né? Porque é graça, mas assim, achando que está fazendo graça. Porque é por graça mesmo. Então eu queria convidar você para
nesse cenário, onde o mundo está dizendo que, se você achou graça, achou bom, que o que o mundo diz que você fez nos últimos dias, se o mundo lhe aprovou nesses últimos dias, eu queria convidar você para vir aqui na frente, para você agora ser aprovado por Jesus. É assim, ó, o que eu fiz, todo mundo achou que foi ótimo, massa. Se todo mundo que achou foi ótimo, foi do mundo, está tudo errado, porque você não tem parte com esse mundo, ou não deveria ter. Se você quer dizer para Jesus assim, ó, Jesus foi até sem querer, não foi nem de propósito, mas esses dias eu dei uma... como é que o pessoal fala? Eu meti o pé na jaca. E eu preciso me reconciliar com o Senhor, porque eu entendi que, mesmo sendo involuntariamente, eu tive por um triz de estar com o pé no inferno. E agora eu estou vendo claramente isso. Porque a minha jornada com o Senhor tem que ser como está no texto. Quando tudo está difícil, quando tudo está fácil. E talvez o ser difícil ter dito não a, de repente, alguma coisa que aconteceu nesse período aí. Eu não sei de nada que aconteceu com ninguém não, viu? Mas Jesus sabe. Se você não tinha vontade para vir aqui na frente, não precisa vir. No seu lugar você faz isso. O que importa não é que você seja exposto, importa que você seja salvo. Então, se isso no seu coração falou, e você entende que você quer reconstruir isso, faça de onde você está, não tem problema nenhum. Mas se você quer vir aqui na frente, porque você entendeu que é preciso ajustar de um jeito que isso seja percebido, venha, fique à vontade. A palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não é para você chegar aqui na frente e dizer tudo que você fez indevidamente aí nesse período, não. Mas é para você dizer a Jesus que você teve a escolha de dizer sim a Ele, mas você deu um pause. Apertou o pause na relação e agora você quer dar o play de novo, só que você não vai dar o play do jeito que você pensou, não. Você não vai dar o play dizendo, Senhor, vamos fingir que eu não fiz nada, não. Você vai dar o play pedindo perdão pelo que você fez. Para começar a sua jornada, eu não estou falando de pedir perdão por ter ido para o São João, não. Eu estou falando de pedir perdão porque talvez você esteja dando esse pause há 1 ano, você está 1 ano ou 2 dando esse pause. Talvez você tenha 5 anos dizendo para Jesus que vai se ajeitar e não se ajeita. Talvez você tenha 6 meses dizendo para Jesus que, assim que tudo se resolver, eu vou estar lá com o Senhor. Quem já ouviu, no dia que resolver isso aqui, eu vou servir a Jesus como ninguém, como se Jesus tivesse a obrigação de resolver seu problema. O que ele está dizendo é, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Você quer? Venha. Se você não quer, tem um preço. E é simples assim, e o Evangelho não tem conversa. Se você aceita Jesus, Ele muda a sua vida, te dá a vida eterna. Se você não aceita, é condenação eterna. Se isso não te agrada, você precisa começar a se aproximar de Jesus, porque só tem essas 2 opções. Ou aceita Jesus e vai para Ele com a eternidade, com dores e alegrias aqui na terra, ou não aceita Jesus e vai para o inferno com dores e pouquinhas alegrias aqui na terra. É mais ou menos assim. O louvor vai ministrar uma canção, e se você quer fazer esse ajuste, você vai levantar, vai vir aqui, ou no seu lugar mesmo. Você vai fazer isso. E nós vamos orar por você.